boa tarde e feliz sábado. Bem-vindos à classe VIP com o professor Vicente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É um prazer tornar a este momento tão importante do nosso estudo da Bíblia. Estamos aqui para estudar a Bíblia. E se você veio buscando estudar a Bíblia, você está no lugar certo. Você está na classe VIP, porque VIP é você. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Bem, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que eu estou contente em poder estar aqui de volta à nossa classe e que você possa tirar bastante proveito desse trabalho. Eu quero também aproveitar o momento para pedir a você que coopere, colabore com o canal, se inscreva, toque no sininho para receber as notificações, deixe seu like. O YouTube vai entender que esse material é útil se você deixar o seu like, o seu gostei. Toque aí, deixe o seu gostei. Bem, participe conosco, que Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Vamos ao estudo da Bíblia. Antes do estudo, porém, temos que buscar a unção, temos que buscar a iluminação do Espírito Santo, aquele que nos dirige, o verdadeiro professor. Vamos orar? Eterno e bondoso Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo seja conosco e que o Senhor nos guie e nos dirija nesse estudo da Bíblia, em o nome de Jesus. Amém. Bem, estamos estudando como estudar a profecia bíblica. É a temática desse trimestre, é a temática dessa temporada. Como estudar a profecia bíblica. Alusões, imagens e símbolos. É isso que vamos estar discorrendo aqui durante todo o trimestre. Então, esta semana temos nossa temática, alguns princípios da profecia. Você vai entender que existem princípios para estudar a profecia. Sem mais delongas, vamos então abrir a palavra de Deus e vamos para o nosso verso para memorizar. O nosso verso para memorizar diz assim: mas aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 9, verso 24, era para eu ter dito antes. Jeremias 9, 24. Bem, o que estaremos estudando em termos de conteúdo bíblico? Quais serão as passagens bíblicas dessa semana? Anote aí. Bem, estaremos estudando Jeremias, capítulo 29, verso 23 e 24. Salmo 139, de 1 a 6. Daniel 12, verso 4. Apocalipse 22, 10. 2 Timóteo 3, 15 a 17. Hebreus, capítulo 4, verso 12. E estaremos discorrendo sobre que assuntos, quais os assuntos que serão pertinentes a esse estudo. Bem querido, bem querida, fique bem atento porque nós estamos estudando algo que é muito importante. A profecia bíblica. Existe muita divergência no mundo cristão hoje sobre a profecia bíblica. E é óbvio que as pessoas elas têm direito de pensar diferente. Mas não deveria ser assim, nem sempre foi assim. Há séculos passados, há 18 séculos passados, não era assim. Por quê? Porque, na realidade, os cristãos eles se concentravam mais naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia ensina. E a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para isso. De tal forma que lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, diz que todos nós deveríamos ter apenas um parecer e apoiar um ao outro nesse sentido. Mas por que perdeu-se então essa unidade cristã? Isso nós vamos discutir depois, inclusive em outro vídeo. Estou preparando aí uma série para você, querido, para você, querida, falando sobre a história do cristianismo. E você terá essa oportunidade de ver passo a passo o que realmente aconteceu ao longo dos anos passados para chegar o que é hoje, o que o cristianismo é hoje, o que a igreja cristã no mundo é hoje. Então isso é um capítulo que vamos estudar à parte. Mas, falando então da nossa lição aqui, no nosso contexto, nós precisamos entender que precisamos de fato
ter a visão bíblica das coisas, para que não saiamos por aí dizendo o que a Bíblia fala, o que não fala, ou dando interpretações equivocadas sobre a profecia bíblica. Bem, vamos para o texto, os textos de domingo. Domingo tem um subtema que diz assim: quem lê, entenda. São palavras de Jesus em Mateus 24:15. Jesus, quando falava sobre o fim, ele faz ali a citação, melhor, ele faz alusão ao texto de Daniel, aos textos de Daniel, ao livro de Daniel. E ele diz que quem lê deveria procurar entender o texto. Veja, queridos, que é muito importante essas palavras de Jesus, porque muitos entendem que profecias bíblicas, especialmente Daniel e Apocalipse, não devem ser estudados, que tem um significado que tem pouca importância e que já passou, já se cumpriu, ou que tem um significado tão difícil, tão indecifrável, que não deve então se perder tempo com isso. Mas veja, queridos, quem falou isso foi Jesus. E se Jesus falou, devemos dar atenção. Quem lê, entenda. Quem lê, atenda. Algumas versões diz que as pessoas deveriam se demorar sobre esse assunto. Veja, de acordo com os textos de Mateus capítulo 24, verso 15, Apocalipse 1:3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, né? E bem-aventurado aquele que guarda a profecia, né? Porque o tempo está próximo, a profecia do livro. Então Deus está dizendo que estudar a profecia é benéfico. Deus está dizendo que estudar a profecia traz uma bem-aventurança. E bem-aventurado quer dizer então ter a felicidade do céu, é ter a felicidade divina dentro de você. Então, querido, é importante estudar a profecia. Veja, queridos, Mateus também, 11:29, Jesus também nos chama a atenção para entender a palavra. E Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, você deve espezinhar, se aprofundar bastante nesses temas, porque vai, de fato, ajudar a conhecer a profecia bíblica. Deus dá a conhecer que Ele deseja ter um relacionamento com você e comigo. De acordo com esses textos, Deus quer se revelar. Deus quer que a gente tenha, então, uma proximidade. Deus quer que a gente tenha, então, um relacionamento. E Ele precisa que eu e você possamos entender as coisas da Bíblia de forma correta. Por isso, devemos pontuar o seguinte: as diferentes maneiras que as pessoas veem a Bíblia. Alguns veem a Bíblia apenas como uma literatura. Outros veem a Bíblia apenas como um livro que tem histórias. Há, inclusive, a discussão se a Bíblia seria um documento histórico, porque mas há essa discussão. Mas, além de tudo isso, precisamos ver a Bíblia como um livro de relacionamento de Deus conosco, um livro em que Deus Ele nos orientou aquilo que Ele deseja, aquele caminho que deseja que nós sigamos. Bem, vamos então para os comentários de segunda, diz assim: Deus deseja ser conhecido. Você é conhecido? No seu bairro, na sua rua, na sua vizinhança, no seu trabalho? Muito bem, é bom ser conhecido, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, tem sempre alguém que diz: eu conheço Vicente, eu conheço. Então isso é muito bom. Então Deus quer ser conhecido. Veja, queridos, Deus deseja que você o conheça, mas não conheça apenas que existe um Deus, mas que você o conheça de fato, que você tenha um relacionamento. Deus não quer ser só o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não quer ser o pai de Jesus, Deus quer ser o seu pai. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer ser o seu Deus. Deus precisa ser conhecido por você. Portanto, é importante levar em consideração alguns versos da Bíblia. Salmo 139, verso 1 a 6, onde fala sobre um insondável conhecimento de Deus. Nós não podemos nos comparar. Aquilo que entendemos, a nossa inteligência não pode ser comparada à inteligência de Deus. A inteligência de Deus é infinita, a nossa inteligência é efêmera, finita. Deus está muito além daquilo que podemos alcançar. Por isso que Ele se revela, por isso que Ele quer ser conhecido a partir dos métodos que Ele próprio construiu para ser conhecido.
Por isso, querido, é importante que você dê atenção a Deus. No Salmo 147, verso 5, também nos chama a atenção. Romanos 11:33, Paulo diz: ó insondável riqueza, sabedoria de Deus, algo impenetrável, algo grande que nós precisamos nos debruçar, nós precisamos nos aprofundar. Deus sabe tudo. Ele é o Criador e Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E Ele quer ser conhecido da forma que Ele se revela, da forma que Ele deseja se revelar para mim e para você. Então precisamos ter essa humildade para receber a revelação de Deus. Bem, aqui na parte de terça-feira nós temos o subtítulo A Ordem para Selar as Palavras. Muita gente, quando vai estudar a palavra de Deus, especialmente Bíblia, a parte das profecias, especialmente as profecias escatológicas, elas têm alguma dificuldade, principalmente se forem profecias apocalípticas. Elas têm dificuldades porque elas acham que essas coisas estão seladas e até citam o livro de Daniel. Olha, Deus mandou Daniel selar e tal, mas é preciso ler essas coisas direitinho. É preciso prestar atenção no que realmente Deus falou. Então Deus disse a Daniel para selar o livro até o tempo do fim. Lá em Daniel, lá no capítulo 12, para selar o livro até o tempo do fim, porque a partir do tempo do fim, o saber sobre aquele livro ia se multiplicar. E daí eu quero também chamar a atenção que normalmente alguns encaram esse verso como se a tecnologia, ou a ciência, ou o saber humano aumentaria. Tudo bem se você encara assim. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o saber, o conhecimento sobre o livro de Daniel seria maior. E eu posso dizer, inclusive, que o conhecimento de Daniel seria maior a partir então do século XVIII, XIX, porque a partir daí então os homens se preocuparam em saber coisas do tempo do fim e ao mesmo tempo estudar o passado. Veja que coisa interessante. Ao mesmo tempo em que se desenvolveu ciências como a arqueologia, em que a história foi reconhecida como ciência, ao mesmo tempo, então, as pessoas começaram a escavucar o passado e foram encontrando coisas do tempo da Bíblia que antigamente se dizia não existir. E agora foram comprovados. Isso abriu, então, um precedente. E o saber, o domínio sobre as línguas bíblicas, o domínio sobre a teologia bíblica aumenta muito com o conhecimento da arqueologia, da história e etc. Por isso que então a Bíblia ela passa a ser mais interessante e as pessoas passam então a escavucar e a entender e compreender que a Bíblia não era um mito, mas aquilo que ela falava então era realidade. A partir de então, o saber do conhecimento do livro de Daniel se aumentaria. Então, por isso, não é importante que você deixe o livro de Daniel de lado, mas que você pegue o livro de Daniel e estude, se debruce sobre ele, porque Deus vai dar iluminação a você. Veja, essa ordem não foi dada concernente a Apocalipse. Lá em Apocalipse 22, verso 10, Deus diz para João para não selar o livro, para não guardar o livro no aspecto de escondê-lo, mas pelo contrário, para apresentá-lo. Não é à toa que o seu nome em grego, revelação, Apocalipse, já diz que se trata de algo que nós deveríamos conhecer. Porque lá em Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são para Deus, mas as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. Bem, queridos, na parte de quarta-feira fala estudando a palavra. Você e eu precisamos estudar a palavra. À medida que estudamos a palavra, o nosso entendimento se abre e a gente passa a compreender aquelas passagens que antes não compreendíamos. É um pouco aqui e um pouco ali, diz Isaías no capítulo 28. Bem, os adventistas do sétimo dia têm uma dívida histórica com Guilherme Miller. Sim, Guilherme Miller, pregador batista do século XIX, que iniciou então falando sobre a volta de Jesus e que criou um método bíblico do estudo das profecias muito interessante. Precisamos então levar a sério o estudo das profecias. Bem, em Mateus capítulo 5, verso 18, em 2 Timóteo 3, de 15 a 17, e em Lucas 24, também verso 27, Jesus, Paulo, eles nos dão um entendimento de que a profecia bíblica deve ser estudada buscando em seu próprio contexto um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como diz o profeta Isaías.
E Jesus diz assim, que procurando então por todas as Bíblias, por toda a Bíblia, mexendo em toda a Escritura, olhando o que dizia a lei, os salmos, os profetas, existem repetições desses versos assim na Bíblia, e Mateus 24, 27 é um deles, para que pudesse compreender aquilo que dizia com respeito à profecia. Bem, é preciso que entendamos que a Bíblia, esses textos, a reunião desses textos nos ensina que devemos ter uma abordagem profética de acordo com a compreensão da Bíblia. A Bíblia explicando a Bíblia. Não podemos deixar que a Bíblia saia do seu contexto e que tenhamos uma explicação fora da Bíblia, porque vamos ficar confusos e vamos perder de vista aquilo que é de verdade. A Bíblia precisa ser explicada dentro do contexto literário e histórico. A Bíblia precisa ser explicada dentro desse contexto, para que a gente não cometa anacronismo e para que a gente não tenha, então, invencionismo também, inventando coisas que, de fato, a palavra não está dizendo. E que, se a gente for buscar, se for se aprofundar, né, dentro da teologia e dentro da história, nós não vamos encontrar nenhuma base, não vamos encontrar nenhuma sustentação para defender tais pontos de vista. É isso que precisamos entender aqui na parte de quarta-feira. Temos aqui agora a nossa sequência, a parte de quinta-feira. Bem, literal ou simbólico? Uma das coisas muito importantes, querido, quando estudamos a profecia, é saber se trata-se de algo literal ou simbólico. Por quê? Porque precisamos primeiramente saber se aquele texto ele pertence a uma classe de profecia que diríamos que é a profecia clássica, que tem uma data, que tem uma validade, que tem pessoas específicas para o seu cumprimento, ou se ele, num contexto mais amplo, ele está inserido então em uma profecia apocalíptica, que o seu contexto é bem maior, tem relação com um grande conflito e envolve o mundo todo, envolve as decisões finais e os cumprimentos proféticos que vai abalar o mundo inteiro. Então precisamos saber essas coisas. Uma vez sabendo que é um símbolo, temos também que dar importância a como vamos entender o símbolo bíblico. Porque muitas pessoas entendem o símbolo bíblico de forma equivocada. Porque pega, por exemplo, alguns símbolos, algumas coisas do dia a dia de hoje e querem aplicar na Bíblia. Veja, nós estamos no Brasil, nós falamos português, temos uma herança europeia da fala portuguesa, temos nessa fala portuguesa aí então um pouco de africano, um pouco também de indígena, e nós raciocinamos com todos esses elementos culturais que nós recebemos. E nós não podemos pegar o texto bíblico e agora fazermos uma explicação, agora fazermos então uma aplicação atualizada para aquilo que a Bíblia está dizendo, que de fato a Bíblia não está dizendo. Precisamos então mergulhar na cultura bíblica, saber o que significava isso lá no tempo bíblico, saber o que significa isso lá no espaço do Oriente Médio, onde a Bíblia foi produzida, para então entendermos melhor o que a Bíblia está dizendo. Por isso, precisamos também entender que os símbolos eles devem ser usados nesse contexto. Observe, tem gente que pega Daniel capítulo 7 e diz que o urso é a Rússia, que é uma grande nação, porque a Rússia tem a ver com urso. Veja, queridos, naquele contexto de Daniel 7, urso e Rússia não tem nada a ver. A Rússia não era uma nação expressiva nessa questão em que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta em Daniel capítulo 7 4 reinos, e ela própria demonstra que esses 4 reinos são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então nós não podemos estar inventando coisas para colocar na Bíblia. Por isso é importante que você entenda alguns exemplos. A Bíblia, ela explica alguns símbolos. Ela mostra várias vezes que aquele símbolo significa aquela coisa, aquele objeto significa exatamente aquilo que ela gostaria que você entendesse que fosse. Vou dar um exemplo para você. Apocalipse 1,16 fala da espada que saía da boca de Jesus. Efésios capítulo 6, verso 17 fala a palavra que é a espada na armadura de Deus. E Hebreus capítulo 4, verso 12 fala da espada de 2 gumes. Todas essas passagens bíblicas mostram que espada é símbolo da palavra de Deus. Veja como é realmente alguma coisa muito simples, muito fácil da gente entender.
Daniel capítulo 7, verso 7, 8, verso 3, Daniel capítulo 7, 17, 23 e 24, nos fala de animais e de chifres. Em todas as passagens, animais e chifres significa reinos. Então veja, queridos, quando a gente encontra esses textos na Bíblia falando sobre um chifre ali, um chifre acolá, um animal tal assim, todo poderoso, isso significa então que está se referindo a reinos, a nações poderosas. Bem, Apocalipse capítulo 12, verso 1, Efésios capítulo 5, do 22 ao 33, e Apocalipse 19, de 7 e 8, está falando da mulher como igreja. Então entendemos que em profecia a mulher simboliza a igreja, porque existem várias passagens bíblicas mostrando que mulher simboliza a igreja. Outro texto também que podemos citar é Apocalipse capítulo 5 e capítulo 6, e também no capítulo 14, que cita o Cordeiro. O Cordeiro ali é Jesus. Como a gente sabe disso? João capítulo 1, verso 29, o próprio João no Evangelho já citava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, queridos, são símbolos, mas são símbolos que são orientados dentro da própria Bíblia, dentro do próprio contexto em que ela foi produzida. E você então, para entender os símbolos bíblicos, precisa ter então a humildade de deixar a Bíblia falar para que você possa aprender. Existem algumas razões importantes sobre a questão dos símbolos. Primeiro, quando falamos em profecia clássica, é uma profecia denotativa, e essa profecia, ela não tem simbologia. E Deus fala direto para aquela pessoa, porque não há nenhum impedimento. Quando não há nenhum impedimento para que o profeta seja usado diretamente para um líder, para uma pessoa que está no poder, então Deus fala direto. Mas quando há impedimento, quando esses poderes são inimigos de Deus e que dificultam o trabalho de Deus, Deus então vela a sua palavra por meio de símbolos que são conhecidos no meio do cristianismo. Então os símbolos de Apocalipse, símbolos de Daniel, eram conhecidos no meio então do povo de Deus. E foi se perdendo por causa das questões culturais, porque estamos em uma geografia diferente, estamos então dentro de uma cultura diferente, de um país diferente, e então não entendemos diretamente essa cultura, ao menos que mergulhemos, tenhamos então a boa vontade de mergulhar para aprender melhor sobre o assunto. Isso você deve anotar, isso você deve ter em mente. Bem, precisamos entender as razões. Quando há um impedimento, quando há uma dificuldade, Deus então coloca as suas profecias por meio de símbolos. E elas geralmente são profecias escatológicas, profecias que têm a ver com o tempo do fim. E isso aconteceu em Apocalipse. E aconteceu em parte também em Daniel. Em Apocalipse podemos entender de forma muito mais rápida, de forma muito mais clara, que nós temos ali um governo inimigo que até matava e perseguia os cristãos, que era o Império Romano. E Apocalipse, ele fala sobre o Império Romano, mas ele fala de forma velada, ele fala de forma simbólica, para que aqueles que estavam no Império Romano não os destruísse, porque essa mensagem tinha que chegar até mim, até você. O Império Romano caiu e nós estamos aqui ainda. Então é importante que você entenda como Deus faz as coisas. Deus faz as coisas para que você e eu tenhamos salvaguardada a sua palavra e possamos glorificar o seu nome. Bem, chegamos então até sexta-feira, estudo adicional. Recomendo a você que leia o livro Grande Conflito, da CPB, do ano 2021, a página 272 até 277, que aí nós temos a história de Guilherme Miller e a mensagem do Advento, para que você possa entender melhor essas questões da herança adventista em relação ao método criado por Guilherme Miller de estudo da Bíblia. Bem, ficamos até aqui. Espero que você entenda, espero que você goste. E se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, divulgue, compartilhe o vídeo e fique conosco aqui na Classe VIP. Que Deus te abençoe ricamente. Mas, se você realmente deseja colocar então tudo isso em seu coração e fazer a vontade de Deus e ser um bem-aventurado porque está estudando a profecia, se esse é seu desejo, diga amém, levante a sua mão, diga amém e ore comigo. Eterno Deus, bom Pai, obrigado por esse estudo. Que o Espírito do Senhor seja sobre esse homem, essa mulher, esse jovem, esse senhor, essa senhora, e que ele seja grandemente abençoado, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Até o nosso próximo encontro aqui na Classe VIP com o professor Vicente. Que Deus te abençoe.